mais. Eu acho que, na verdade, vai mais. Boa noite! Olá. Olá! Tudo bom, gente? Olha só que visita que eu tenho hoje aqui comigo. Tudo bem com vocês? Vão dizendo aí de onde que são, de onde que é o pessoal que está aí. Já temos 215 pessoas aqui no webinário. Que legal, hein, Dani? Muito bacana. Olá, pessoal, tudo bem? E aí, direto de Porto Alegre aqui, estamos juntos em Porto Alegre. Deixa eu ver aqui o pessoal. Minas Gerais, olha que quanta gente. Divinópolis, Vitória, Espírito Santo, Passo Fundo, Maceió, Mato Grosso, São Paulo, Belo Horizonte, Campinas, Novo Hamburgo. Que bacana ter aqui vocês hoje e meu convidado, né, que é uma unanimidade, assim, foi um carinho que eu vi em relação ao Daniel muito grande. Está todo mundo ansioso aqui para saber, para falar na noite de hoje, conhecer mais da tua carreira, né, Daniel, que a gente conhece mais pelo Instagram. E fica muito curioso, assim, chama muito atenção. São quantos anos de carreira já? Já são 15 anos de formado. 15 anos de formado. É uma história então, já. É muita história, né? E dá para dividir antes e depois do Instagram, né? Porque quando eu comecei não existia nem rede social, a gente estava no Orkut ainda. Sim, era o Orkut. Olha quanta evolução. Nós somos da mesma idade, mais ou menos, exatamente. Gente, eu quero saber se vocês estão nos ouvindo bem, tá tudo bem com o áudio, tudo certo, tá todo mundo ouvindo. Só para saber, e o pessoal também, Dani, a resposta tem um delay, muitas vezes. Então, assim, quando eu faço uma pergunta, vem uns segundos depois. Então, tá todo mundo dizendo que tá nos ouvindo bem. Então, a gente vai ao papo aqui. Também gente com 15 anos de formado, tem um time legal aqui. E vamos conversar, então. A gente quer saber do Daniel, assim, como que é uma carreira sustentável, uma carreira com história. Não só a gente quer saber a tua vida antes e depois do Instagram. E assim, tu pegou o inicinho do Instagram e tu pegou todas as mudanças, né? Tu surfou todas as ondas e tu está tendo que te adaptar, mas eu acho que vem muito antes disso, né, Dani? Eu acho que isso é o legal, porque não adianta só marketing, porque tu vai atrair as pessoas e tu não vai conseguir fechar o cliente, tu não vai conseguir entregar, tu não vai conseguir ter uma boa fama que te dê o próximo cliente, né? Exato. Então, o marketing, ele até pode ser uma coisa ruim em algum momento, né? Sim, sim. Então, vamos falar de base, conta tua formatura, como que foi a arquitetura para ti desde o início. Eu resumo um pouco a arquitetura assim como trabalho. A gente não faz nada sem trabalhar. São horas de trabalho, é dedicação, é esforço, é querer se superar. Enfim, a arquitetura é isso. Ela é dedicação total e trabalho, né? A palavra que resume é trabalho, né? Então, muito trabalho. Eu venho de uma família com uma educação bem severa, bem rigorosa. E que eu agradeço muito, na verdade, porque isso também me fez ter muita garra, bastante dedicação. Eu venho de uma família alemã, de pai e mãe, e é bem engraçado, porque meu pai tem a área de psicologia, então ele é bastante ligado nessa área de entender as pessoas, enfim, e minha mãe na área de artes plásticas. Minha mãe é formada no curso de Belas Artes. E eu sempre amei matemática, geometria, matemática, era aquele aluno nota 10 em matemática. E eu acho que a fusão dessas três áreas, psicologia, artes e ainda a matemática, que eu era apaixonado, me tornou um arquiteto, assim, meio que foi um arquiteto mais humano, né? Mais entendendo sensível. Essas três áreas, né, Sim, Renata? Porque... não ficando tanto no desenho, não ficando tanto... Até porque tu fez URGS, né? Aqui, o URGS é federal do Rio Grande do Sul, que é um pouco mais do projeto, talvez, um pouco mais técnica. Será que isso? Ela é uma faculdade super rigorosa. Então, a gente também está ali com realmente os alunos assim inteligentíssimos. Então, a gente também tem que se dedicar mais,
tem que se esforçar para poder manter aquele nível que os professores também exigem, o que é bem legal, né? E foi ótimo para mim, foi uma formação fundamental. Que é importante também a gente fazer uma faculdade boa também para a gente poder sair seguro da faculdade. Porque se a gente não sai seguro da faculdade, fica uma lacuna, né? Se a gente não faz ela bem feito, se a gente não se dedica, tu sai do mercado totalmente desamparado, totalmente fora e achando assim, o que será que tem de errado comigo? Às vezes pode ter sido a faculdade o problema. E eu tive a oportunidade de estagiar em escritórios bem legais, Renata, de áreas diferentes. Então eu trabalhei na área de paisagismo, eu trabalhei na área de interiores em grandes escritórios, mas o que foi um diferencial na minha carreira foi assim ter trabalhado 3 anos numa grande construtora que me deu aquele chão de fábrica, poder entender como que a obra é executada. Inclusive, eu fiquei 1 ano no escritório que era dentro das obras, e isso pude ter contato com os pedreiros, contato com as equipes. Eu tive uma obra que a gente trabalhava com 700 pessoas ao mesmo tempo. Nossa! E eu ali na frente, no front, indo na obra, fazendo medições, enfim, recebendo material, enfim. Então, isso me deu um chão de fábrica diferenciado. E também, quando eu abri o escritório, eu pude passar muita segurança para os clientes, porque eu entendia muito dessa área. Porque hoje os arquitetos saem da faculdade e nunca vivenciou, às vezes, Tu me comentou isso, né, de muito medo até das arquitetas, enfim, a gente está generalizando, né, muito medo da obra, né, Dani, e eu acredito, e a gente conversou um pouco sobre isso, que se você tem essa vivência de obra, tu acaba desenhando melhor, tu acaba tendo mais segurança no projeto. Então, eu acho que pelo jeito que tu falou, assim, o que te deu a base, uma das coisas que tu mais agradece foi ter trabalhado durante a faculdade e ter trabalhado em obra. Em obra. Foi o que mais te motivou, assim. Sim, te acrescentou. Eu vejo que isso é um déficit hoje na faculdade. Eu acho que muitos arquitetos que estão ouvindo hoje vão me dar razão, porque é fundamental a gente ter esse conhecimento. Então, quem não tem isso, vai atrás. Pede para ir numa obra de um conhecido, quem está começando, claro, né? Porque isso é fundamental. E aquela coisa, e eu vejo também que existe uma questão daí, aí já é aquela questão como é que eu vou dizer, do cliente, dos arquitetos acharem que, como o público que está na obra é mais masculino, e muitas arquitetas são meninas, enfim, são vaidosas, enfim, que eles não vão ter respeito por eles. E isso tem que quebrar essa barreira. Né? Eu acho que tem que ter coragem, nossa profissão também exige isso, ter a coragem, ir atrás, enfim, e eles vão respeitar sim, né? No momento que tu te coloca, tu é profissional, tu tem respeito por eles, eles também vão ter respeito por ti também. Claro. Coragem é um ponto depois das dicas, né? Com certeza, com medo a gente não faz nada. Então, acho que tem muita insegurança. E aí, vamos trazer, estamos falando do início da carreira, falando de obra, quanto é importante, tô até pro desenho, mas aí a gente vai para o Instagram. Para Instagram também precisa coragem, né? Tem que ter sem dúvida. Tem que meter a cara. Eu brinquei com o Renato agora, que eu tô desde o início no Instagram. Para mim, entrei na curiosidade, postando o pôr do sol, postando fotos enfim, do meu cachorrinho, enfim, e descobri que isso poderia ser uma ferramenta para o meu trabalho, né? Sim. E a gente eu posso dizer que eu tô desde o início, quando o Instagram era mato. Então eu fui desbravando. A Cantelli falou essa semana, o Instagram era mato, adorei isso. Muito engraçado. E todo mundo que iniciou no Instagram foi desbravando, foi conhecendo as ferramentas, foi descobrindo. E o Instagram mudou muito, ele evoluiu muito, né? Ele muda, né? E eu brinco também que o Instagram foi feito para os arquitetos. Porque imagem, é uma rede de imagem. Gente, a gente vive de imagem, né? A gente pode colocar o nosso portfólio todo ali, o cliente que não nos conhece pode estar vendo com qualidade o nosso portfólio, com explicações, enfim, olha que legal isso, né? E vamos usar essas ferramentas, né, Renata? É uma ferramenta, antes do Instagram, antes do Facebook, né? O Orkut nem conta, mas antes do Facebook e do Instagram, a mídia era paga, a mídia não era nossa. E a mídia era muito cara. Um arquiteto, se eu conseguia ter fama e vencer barreiras, se ele fazia assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa, tu não adiantava fazer 1, 2 meses. E valores atuais é a partir de R$2.000.
Então, tu tinha que fazer um ano inteiro, faz a conta. Hoje a gente tem uma ferramenta que tá aqui com a gente, né? E é uma mídia nossa, embora com algumas ressalvas, porque o Instagram é do próprio dono do Instagram, mas assim, né? Que é o mesmo dono do Facebook. Mas assim, é uma mídia que tá nas nossas mãos e que pode fazer a diferença para aqueles que têm coragem e que perceberam que isso é uma ferramenta de vendas também, porque não falar isso em arquitetura, que a gente estava falando, que é um mito, né? Sim, a gente acha que a gente se forma e a gente só vai fazer arquitetura. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente também tem que... A gente pode abordar. Acho legal tu compartilhar com os mais novos ou os mais velhos que estão passando por essa mudança, porque tudo são crenças limitantes que a gente põe na cabeça. Que eu não posso me mostrar, que vergonha, vou mostrar meu projeto, será que tá bom no 3D? E aí, nesse medo, acaba não fazendo as coisas. Então, acho legal tu passar essa mensagem para o pessoal se espelhar em ti, para realmente ver como vale a pena, né? É que eu acho que existe bastante vaidade e a gente, a formação da gente na arquitetura faz com que a gente pense que a gente entenda que a gente só deve fazer projeto. Só um projeto bacana, só um projeto incrível, projetos grandes, enfim. A realidade de quem inicia não é assim. A gente começa pequeno, a gente tem que ter muita humildade. A arquitetura a gente faz um degrau de cada vez. A gente não pode querer ser recém-formado e querer ter 15 funcionários no escritório, ter obras magníficas no primeiro ano de escritório e ter um Instagram com 200 mil seguidores no primeiro ano. Não vai acontecer isso. Não acontece dessa forma. E se acontecer, e te digo mais, se acontecer, a pessoa vai levar um tombo, porque o aprendizado, por mais que hoje tem profissionais como eu, ensinando sobre gestão, uma coisa que nem se falava, né, Daniel? Nem se falava sobre gestão de escritórios. Marketing também assim, nada. Marketing para arquitetos. Se tu tiver um crescimento desse, tu vai levar muito na cabeça, nem recomendo. Sim, é verdade. Porque tu vai ficar louco com os problemas de projeto, de obra. Então, o crescimento é orgânico, tem que ter paciência e tem que ter a humildade. Então, vocês imaginam, o Daniel entrou no Instagram em que ano? 2000. Voltando de novo para o Instagram, carreira, Instagram, que tudo misturado. Hoje a gente precisa. Eu acho que foi 2012, né? Foi acho que o ano que iniciou, mais ou menos. E aí tu tá lá, tu tem os teus quase 140 mil seguidores entre clientes e pessoas do mercado que gostam do teu trabalho e te admiram, mas tu tá lá todo dia. E aí tem gente que tá 2 meses no Instagram e quer resultado, assim, né? Trabalha, respira, pensa um pouquinho mais no teu conteúdo, pensa um pouquinho mais em levar uma informação. Exato, de valor, né? Sem dúvida, tem que ter realmente coerência também, né? E também eu acho que as pessoas hoje estão muito preocupadas em estar o tempo todo no Instagram, achando que o Instagram vai ser a ferramenta fundamental em alavancar a carreira. Não é, ele ajuda, ele é mais uma ferramenta com grande potencial para poder alavancar a carreira, mas não é só isso. O que está por trás dos bastidores do escritório, a administração, a organização, a rotina, o teu dia a dia, isso é a base. O Instagram, ele pode te ajudar a alavancar mais ainda, né? E é o que acontece comigo lá no escritório. Eu tenho escritório já há 12 anos, eu estou formado há 15, trabalhei nessa construtora durante um bom tempo e depois que eu fui abrir meu escritório, e é relação, é trabalho, a gente sabe, e a gente vai aprendendo também com a rotina, a gente vai vendo as formas de administrar, eu sou muito pontual, assim, eu sou daqueles que acordo cedo, eu paro ao meio-dia almoço para todo mundo do escritório, ninguém trabalha no escritório do meio-dia à 1 da tarde, às 18h30, termino o expediente. Eu muitas vezes fico, porque eu tenho cliente, atendo sábado. Enquanto tem cliente, eu estou atendendo. Mas eu tenho rotina de organização. Meio-dia eu paro, eu não atendo cliente, eu acho sagrado o meu almoço, enfim, mas é uma coisa minha, é da minha formação. Eu acho importante para preservar a minha saúde também. Né? Mas isso é super importante que tu está falando, Daniel, porque nesse volume de negócios que tu tem, esse volume de trabalho que tu tem e de obras em várias regiões do Brasil, até fora do Brasil, se tu não tiver essa organização, o teu escritório todo redondinho, tua equipe redondinha, os horários, tu não ia ter vida
ia ser uma coisa assim, fora do normal. Então, é por isso que eu falo, o marketing, ele tem que vir construído de uma base. Então, o Daniel tem 15 anos de carreira, ele tem marketing e como te traz cliente, né? O Instagram traz muito cliente, é inquestionável. Tu já tinha uma carreira antes dele, mas ele te traz muitos dos clientes internacionais, talvez. Sim. Que tu tens. Fala um pouquinho até de onde tu tá fazendo obra, legal, o pessoal se espelhar. Sim. Hoje eu tô com obras que vieram através do Instagram em todas nas 5 regiões do Brasil, né? Tem um projeto em São Paulo, no Nordeste, enfim, no Norte, no Sul também, e também no exterior. Então a gente está com obras no exterior que são bem legais, todas vieram, muitos orçamentos também de fora, que é bem legal. Todos vindo do Instagram. Hoje o meu escritório ele não é principalmente do Instagram, né? Acabei, né, me tornando mais conhecido na minha região aqui, na região metropolitana de Porto Alegre, aqui que é a capital do Rio Grande do Sul. A gente está falando tô vendo aqui tem várias pessoas de outros estados, né? E o Instagram propicia então esse conhecimento a nível nacional, que é bem bacana, enfim, tem pessoas que gostam, elas vão olhar o teu perfil no Instagram, vão ver, vão se identificar, eu gosto dele, ele usa bastante cor, os projetos deles traz bastante aconchego, me identifiquei, quero fazer o projeto com ele, esse contato é feito, nem sempre se efetiva. No Instagram tem uma coisa bem curiosa, assim, tem muita gente que está lá só para especular, ver valores, querem saber como que funciona, enfim, muitas vezes não efetivam, né? Mas os clientes que vêm pelo Instagram são bem bacanas, porque eles já conhecem a tua linha de trabalho, eles já se identificam com o teu visual, com os teus projetos. Então é tão legal, assim, o projeto acontece bem naturalmente, sabe? É bem bacana. Isso é ótimo, né? Ter essa identidade. Aí teve alguém que perguntou, que falou estão vindo bastante perguntas e o papo tá legal, então não tá dando para acompanhar. Mas alguém falou assim, como captar além do Instagram? Na verdade, eu entendo, Daniel, tu me corrige, que o Daniel estava se referindo que além do Instagram, porque ele tem uma carreira, ele tem portfólio, os clientes já vêm assim, vêm pelo Instagram, mas também vêm indicados ou conheceram alguém que fizeram um projeto contigo. Então, eu imagino que tu estava se referindo também à carreira bem consolidada, bem afamado, né? Porque não adianta tu ter um marketing e depois não tá entregando as obras, ou não tá bem falada no mercado, com fornecedores. Então, eu acho que a essência do Daniel e o meu convite, quando eu conheci ele, foi que eu consegui perceber que ele tinha isso que eu acho que é de mais valor, porque o Instagram dele é incrível, o número que ele alcançou mas assim, ele ter isso e também ter um escritório saudável. Isso que eu acho que é o mais incrível. Sabe, Renata, que antes, quando eu estava falando de horários da minha rotina, né, de escritório, além da vida saudável, assim, essa questão, eu acho que o pessoal está perdendo muito tempo no Instagram. O pessoal passa o dia no Instagram vendo o que os outros estão fazendo e deixa de produzir. Eu sou bem regrado, eu só entro no Instagram à noite. Uma dica. E as pessoas pensam assim, nossa, tu vive no Instagram, assim, eu só entro à noite. Eu já tenho a minha programação, às vezes, semanal do que eu vou postar a semana toda. Isso é organização, gente, porque senão eu não trabalho durante o dia. E meu dia a dia é muito corrido. O pessoal do meu escritório, que deve estar aqui online, eu percebi. devem saber que é super corrido. A gente faz orçamento, a gente faz planilha, a gente organiza, eu projeto, atendo o cliente, vou em loja com o cliente. Então, imagina se além disso eu for fazer Instagram durante o dia, eu não produzo. E escritório sabe que tem que render. Tá, eu lembrei uma coisa que a gente comentou um pouco antes da gente entrar aqui, a gente estava conversando, que eu acho bem importante falar para vocês, até porque no meu trabalho, na consultoria, trabalhando 1 a 1, eu já vi isso. O que acontece? O Dani nunca perdeu o foco. Ele faz o Instagram para ser um arquiteto, para ter projetos de arquitetura. Nesse caminho, é muito legal. Olha só o carinho que a gente recebeu, o carinho, eu fiquei impressionada como ele é amado pelos profissionais, assim. Viu que a Bruna escreveu aqui, inclusive, olha que legal. Extremamente humano e querido. Eu fiquei impressionada, eu já sabia, tanto que eu conheci ele e tive a mesma impressão. Mas eu fiquei impressionada com a repercussão, assim, de como ele é querido em todo o mercado. Só que assim, gente, ele podia ter se deslumbrado, ele podia ser chablogueiro, ele não, né? Mas a essência dele, tudo isso é para ser um arquiteto, para vender. Então, eu tive uma cliente agora,
ela tem cara de ser muito talentosa, que ela é nova, né? Ela parece que vai ser uma boa arquiteta e ela é muito bonita. Aí eu disse assim pra ela, tu cuida, porque no meio do caminho, tu é arquiteta e tu é boa, tu parece muito segura. Só que no meio do caminho vão abrir um leque de oportunidades que te faz desviar, que te faz deslumbrar. O foco é importante, né? Então, assim, tudo bem se teu foco se teu foco é ser uma arquiteta influencer de outros arquitetos, muito legal, só que tenha isso muito claro. O que acontece é que gente que muitas vezes dá um up nas redes pode desviar um pouco o foco. E isso ele não perdeu. Então, mais um motivo de que ele é um bom exemplo para estar aqui falando com a gente. O teu foco tá no escritório, é isso que eu quero dizer, o teu foco tá no negócio, né? Eu separo muito bem a questão da minha vida pessoal, da vida profissional, e realmente nas redes sociais, no Instagram, né, mais especificamente, que a gente está falando hoje, eu cuido para realmente ser profissional. Então eu cuido que eu posto, eu tenho todo um cuidado para que não... que o cliente, porque a gente tem que entender que a minha rede social, quando ela é profissional, ela é voltada para clientes, ela é voltada para as pessoas olharem o que eu faço e olharem assim, poxa, olha só que legal, olha como ele se comunica bem, olha como ele trabalha bem os projetos, enfim, né? E quem tem a postura mais de digital influencer, que também pode ser um arquiteto digital influencer, que se mostra em lojas, maquiando, no salão de beleza e também indo nas obras, é um outro viés. Super interessante, mas é um outro viés. Então, eu acho que é uma escolha que tu tem que fazer né, para se posicionar e para quem que tu queres se posicionar, né? E isso é a leitura que nós profissionais que estamos nas redes temos que fazer todo dia, né? Porque senão fica caricato, né? Não, e se perde. A questão é não perder o foco nessa história toda, né? Porque é muita tentação, né, Daniel? Enfim, convites e tudo mais. Aqui tem uma pergunta super legal, tem várias, tá, gente? Eu acho que o papo tá bom, não vai dar vontade de responder tudo, mas, Daniel, quais são as maiores dificuldades com o escritório? A gestão? Em algum momento de alguma metodologia? Gerenciar a marca? Então, assim, acho que tu deve ter tido vários momentos, várias fases, né? A gente aprende muito, né? Eu acho que esse crescimento no escritório, tocar um escritório, eu adoro hoje, eu acho que é o que eu sei fazer e acho que eu faço bem feito. A gente tem dificuldade, sem dúvida, né? Mas hoje, vou ser bem sincero, eu tenho uma equipe super bacana lá, a gente se dá super bem, a gente tem uma sintonia bem legal. A dificuldade realmente, muitas vezes, está no cliente, por incrível que pareça. Né? A gente conseguir mostrar o nosso trabalho e essas alterações, enfim, a vida das pessoas está muito maluca, está muito conturbada, né? Sim. E esses anseios, essas dificuldades, elas também vão parar lá no escritório, né? Gerir pessoas não é fácil, é difícil. A gente passar os projetos para uma equipe competente, executar o nosso projeto como a gente né, quer, como a gente espera, é uma dificuldade muito grande, né? E a gente tem que saber gerir, né? E contornar esses problemas. Mas é muito bom, o dia a dia no escritório Tá, mas tem uma coisa que é muito legal falar aqui, que foi uma quebra de paradigma, enfim, início de carreira, que uma lojista da região da cidade te falou. Isso, teve um momento. Foi logo no primeiro ano de formado, e um dia ela queria me captar, claro, né, para vender, para que eu vendesse, né, os produtos da loja dela, assim, como arquiteto. E ela chegou e falou assim: quando tu aprender que tu é vendedor, tu vai mudar a tua carreira. E eu me lembro que eu olhei para ela assim e falei: não, olha só, tu me desculpa, mas eu não sou vendedor. Eu sou arquiteto e vou continuar fazendo meus projetos, porque eu não faço isso, eu não faço venda. Quem sou eu para fazer venda, né? E fiquei pensando, e aquela informação ficou na minha mente, eu fiquei pensando, eu sou daquelas pessoas que escutam os outros e fico sempre tentando ver os dois lados, até que um dia eu parei para pensar e vi que realmente nós, arquitetos, somos vendedores e temos que ser, e quem não é, tá fora. Quem vende serviço tem que saber vender o seu serviço. A gente está vendendo o tempo todo, Renata, a gente vende...
os investimentos que a gente coloca no projeto. O projeto para o cliente. Os honorários do projeto para o cliente. A gente está vendendo o fornecedor, a mão de obra, certo, que não vai te dar dor de cabeça. Então, o tempo todo a gente tem que se vender, né? A gente tem que convencer o cliente de que ele está fazendo a melhor opção por estar escolhendo o teu escritório. Então, é venda o tempo todo. E se a gente entende isso, essa dinâmica, a engrenagem flui. Daí, só colher os frutos. Tem 2 perguntas aqui, meu Deus, não quero te cortar, vai falando, Daniel, se quiser. Essa parte das vendas, eu falei, ele precisa falar pro pessoal, porque a gente pode usar outro nome, mas todos os processos são de vendas. Sim. Quando tu tá decidindo o conteúdo do teu Instagram é venda, quando tu atrai o cliente, tu tem que conseguir tirar o sim dele. Então, assim, tu atraiu por um marketing, seja num evento, seja numa mostra, e aí tu traz o cliente, tu precisa tirar o sim dele, é uma venda. Aí tu vai apresentar o projeto para ele, tu acredita no projeto que tu tá apresentando. Então, tu tem que ser enfático e vender o projeto. Vender que ele quer alterar o piso, por que o piso que tu imaginou é o piso ideal para a residência dele. Sim. Então, tudo é um processo de argumentação, né? Mas sabe que o legal também é quando a gente entende uma outra questão da nossa profissão. Eu lá no escritório tenho uma frase assim, que eu acho muito importante e que eu uso ela muito, assim, né? A minha função é orientar o cliente. Orientar. Eu não obrigo o cliente a fazer nada. Tem muito arquiteto que faz isso. Que obriga o cliente a botar a porta vermelha na frente da casa, de botar um tapete determinado. Ele tem que fazer assim, senão a pessoa fica brava, fica chateada com o cliente. Sim. Eu acho que não. Eu sou muito tranquilo com os clientes. Eu tento sempre me colocar no lugar dele. Com certeza. E quando a gente se coloca no lugar dele e tenta entender a cabeça dele, né? Pensar como ele, tu muda a tua mente também. Então eu acho que nós arquitetos, nós temos que orientar o cliente. Então muitas vezes o cliente chega lá no escritório e ele diz assim, não, eu quero botar o lavabo nessa posição. Aí tu diz, aí entra a tua função, né? Eu digo assim, não, mas olha só, nessa posição o lavabo está na frente da casa, a janela vai ficar na fachada da casa e a porta está voltada para a sala do cliente, a tua visita vai ficar constrangida de usar o lavabo, porque está muito exposto. E aquela janelinha. Então o que tu está fazendo? Tu está orientando o cliente. Ele ouviu a tua orientação e mesmo assim ele vai bater o pé e dizer assim, mas eu quero mesmo assim. Eu acho que nesse momento tu cumpriu tua função. Tu cumpriu tua função, concordo. E daí é uma questão do cliente decidir. A decisão final é dele. Sim. A gente tem que saber, a casa é dele. Sim. A decisão final é dele. Mas se tu orientou ele, tu fica com a consciência tranquila de que tu fez o melhor por ele. Sim. O Silas perguntou o seguinte, o Silas é meu aluno de Vitória, Espírito Santo. Ele fez o curso online Marketing na Prática que eu faço. E ele vai vir para Porto Alegre para o curso de gestão. Olha que legal. Ele vem de Vitória para Porto agora, terça-feira, para fazer o curso de gestão, que é até a pergunta da Rúbia. Ensinar a calcular como cobrar e o cliente pagar o justo. Eu tenho esse curso em Porto Alegre, que é o dia 12, que o Silas vem. E vem da gente de Teresina do Piauí, vem arquitetos do Piauí aqui para Porto Alegre para esse curso. E ele está perguntando o seguinte, como que foi essa transição de quando tu trabalhou sozinho no início para a equipe? Foi tranquilo para ti? Ou que dica tu pode passar para esse arquiteto que está naquele dilema? Porque o arquiteto ele costuma centralizar muito, tem muitas coisas com ele, daí chega um momento que tu precisa de equipe. Sim. Como... Então, eu tive uma fase bem no início ali, logo recém-formado, que eu estava na construtora e eu já estava procurando abrir meu escritório e eu já trabalhava com projetos assim que não eram projetos que me agradavam tanto. Eu fazia muito pavilhões industriais e coisas assim que não eram, que eu achava que eu não seria legal, que a gente nem vê na faculdade, enfim. E ao mesmo tempo eu comecei a buscar outras alternativas, então fui fazer mestrado. Porque eu achava que também pudesse dar aula de noite. Eu até dei aula, enfim, mas não continuei porque o escritório realmente cresceu muito rápido e eu quis me dedicar mais ao escritório. Foi uma opção que eu fiz, porque eu gosto mesmo do escritório então eu acho que a gente tem que ter alternativas. Uma delas, tu vai te encontrar melhor, né? Mas eu já comecei o escritório no início com 2 estagiários e sempre com muito trabalho. Eu posso dizer que eu sou um arquiteto assim, que nunca fiquei um dia parado no escritório sem trabalho, esperando o cliente, né? Realmente, sempre tive uma movimentação,
muito sempre bacana. teve, né? Sempre foi Desde o muito início, grande. tu entendeu que a máquina ia girar desse jeito, tendo cliente. Sim. Gente, tem muita pergunta boa. Tem data para o próximo curso de gestão, abril em Porto Alegre, depois em São Paulo. Aqui a Cíntia, tem uma dúvida, como o Daniel administra as obras à distância? Com parceria, arquiteto local que acompanha as obras, ou tu viaja, como é que tu faz esse deslocamento? Essa é uma pergunta que muita gente realmente me faz e ela é bem importante. No caso dos projetos à distância, muitas vezes eu vou até o local, né, quando o cliente ele proporciona, enfim, né, a viagem, enfim, eu vou até o local, faço todas as medições quando é projeto de interiores e depois a gente passa um projeto executivo bem detalhado e normalmente ele é executado lá mesmo por equipes locais. Tá? Eu não faço acompanhamento desses projetos, deixo isso bem claro para o cliente. É sempre bem importante, né, Renata, a gente estabelecer cada item que compõe o teu orçamento, a tua proposta. Então eu deixo sempre bem claro isso para eles. Nessa tecla. A clareza das informações tem que ocorrer sempre de uma forma bem sincera, e o cliente já sai, ele já te contrata à distância, sabendo dessas limitações, que eu não vou estar presente na obra o tempo todo, só que existe um canal de comunicação muito estreito do cliente comigo e com a minha equipe. Né? Então, a qualquer momento, o cliente ele pode entrar em contato para dúvidas. Muitas vezes a gente disponibiliza, inclusive, para as equipes que vão estar fazendo a obra, e isso é muito tranquilo. Né? Eu tenho bons resultados nesse sentido. Na verdade, são clientes que estão à distância e que são pessoas que devem ter boas equipes e que te procuram pelo projeto, sabendo que vão ter uma obra à distância, mas tudo bem, sendo bem detalhado e tendo esse acompanhamento com... Se os profissionais, os fornecedores do cliente são bons profissionais, eles vão pegar um desenho bem feito, vão ter uma reunião por telefone e vão tocar de forma tranquila, né? E como eu acabo fazendo, já fiz mais obras em outros lugares, a gente também vai conhecendo equipes, inclusive em outros lugares. E daí o legal também desse conhecimento nas redes sociais. Então, como eu tenho contato então, com profissionais que também estão em destaque, digamos assim, com projetos em outros lugares, eu consigo trocar com esses profissionais e perguntar, quem é que faz medição em tal cidade? Tu conhece alguém em Vitória que faz? Conhece alguém no Rio de Janeiro, em São Paulo? Então, a gente pode fazer parcerias com outros escritórios para poder tirar dúvidas, às vezes pegar uma medida que ficou faltando, ou até mesmo executar, né, um determinado item do projeto. Eu tô vendo aqui, gente, muitas perguntas boas, muita vontade de responder todas, e muitas especificamente sobre precificação. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, aí o Daniel fala o que ele pensa. Preço é extremamente individual e particular. Não existe essa de me passa o seu preço, quanto eu cobro. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Eu ensino na minha consultoria privada, nos meus cursos, o Daniel assistiu uma palestra minha. Eu ensino vocês a olharem os seus processos, estudarem os seus processos, calcularem os seus processos. E aí vocês têm várias perguntas de início de escritório, Daniel, que eu quero fazer para ti, que são perguntas muito boas. Se você começou teu escritório com qual investimento, se começou com a cara e com a coragem. Então, quando a gente está começando, talvez seja um preço, depois de um momento a outro. Então, o preço é uma coisa que vocês têm que aprender a perceber, a sentir e, claro, a entender toda a lógica. Não é uma planilha pronta. Isso é uma coisa que me incomoda demais, assim. E aí eu vejo, eu já atendi mais de 60 escritórios individualmente. E eu vejo que os escritórios de sucesso são aqueles que criam as suas próprias ferramentas. Que eles nada contra tu copiar, assim, tu pegar é bom, tu pega, tu te inspira num questionário de briefing, legal. Mas aquele é só a base para te construir o teu. Exato. Porque essa história de tu pegar o questionário de briefing do outro, o contrato nem se fala, porque daí tu tá correndo todos os riscos. De tu pegar uma planilha para chegar na hora de outra pessoa, isso não existe. Como é que tu passou por esses momentos de preço? Tu teve essa evolução dentro do escritório de quando tu começou? De tu ter uma segurança do preço que tu passa hoje, que eu vejo que a maioria das pessoas do mercado tem uma insegurança em relação a preço. E como foi o teu início?
Ah, só um parênteses, o Natan, o meu cliente de Vitória, Espírito Santo, chegou! Natan! Tu é da mesma forma do Daniel, só que, né, tá começando agora. Porque o Natan, eu já conheço ele bem. O Natan, do Espírito Santo, ele é bem focado, ele é bem centrado. Vem um monte de desvio, assim, porque ele é jovem, bonito, querido. Aí vem um monte de outras coisas, e ele não, eu quero ser um arquiteto, eu quero focar na arquitetura, eu não sou blogueiro, o Instagram é só uma ferramenta, eu quero arquitetura. Não, sim, é bem legal. A questão da questão dos preços e de orçamentos, assim, hoje é bem legal, desse na questão do Instagram, todo dia eu dou mais ou menos de 5 a 7 orçamentos diários, e a maioria das pessoas ela faz aquela pergunta, né, quanto custa? Qual é o valor do metro quadrado? Na verdade é relativo isso, né? Porque isso vai mudando, a carreira da gente. Quando tu aprende que o teu tempo é o que mais tu tem que dar valor, e o cliente também entende isso, tu consegue realmente mudar a tua maneira de calcular também. E sim, mudou muito. Eu vou dizer para ti que no início eu dava os orçamentos bem mais reduzidos para conseguir captar mais clientes. Sim. E isso eu acho que é um erro que a gente faz, mas ao mesmo tempo ele pode ter um acerto na questão de tu poder realmente praticar, ter volume. No início eu queria ter portfólio, eu queria mostrar um pouco do meu trabalho, então realmente eu praticava preços menores do que o mercado, mas com isso eu consegui ter portfólio, eu consegui criar um site, consegui colocar meus projetos no ar, e muita gente gostou, e tu vê que depois, com o teu amadurecimento, com o teu crescimento, tu começa a dar valor para outras coisas. Quando tu começa a ter equipe maior, tu vê que também tu tem que valorizar eles, então tem questões que tu vai aprendendo realmente na prática. É difícil a gente usar aquelas planilhas, né, que o Cal nos dá. Eu acho que até o Cal tem os seus déficits, né, umas lacunas que ficam, e muda de estado para estado, muda de região para região. No próprio Rio Grande do Sul, aqui onde a gente está, se a gente praticar, por exemplo, Porto Alegre é um valor, Canoas é outro, Novo Hamburgo já é bem diferente. Mas eu acho tão particular, porque assim, tu pode investir em marketing e tu ser um arquiteto extremamente desejado com agenda para o final do ano. Tu pode investir, tu pode estar num endereço, tu fez um planejamento, tu foi para o endereço mais caro da cidade, buscando um pouco. Por que eu estou dizendo o exemplo do mais caro? Podia ser outro, podia ser mais simples, mas estou dando porque isso vai influenciar o preço do profissional. Sim. Então, são muitas variáveis, né? Mas eu acho, Renata, que o que mais complica, que eu acho que os arquitetos têm mais dificuldade, e os clientes também têm, é a questão do acompanhamento das obras. Eu acho que esse é o X da questão, assim, porque o projeto... ouve isso dos teus colegas. Sim, eu acho que o projeto é até fácil de cobrar. Tu tem um preço e tu pode cobrar, pratica o teu valor, o cliente aceita, tudo numa boa, é bem tranquilo, não existe uma grande negociação. Agora, a mão de obra, que eu acho que é o X da questão. Quando eu comecei, eu sempre trabalhei com obra fechada. Depois de alguns anos de formado, eu vi que era sempre complicado. O cliente abusa, o cliente às vezes te exige demais, quer que tu esteja todo dia na obra, full time ali com ele no telefone. Hoje em dia tem ainda o WhatsApp, que complica mais ainda, que é uma ferramenta super difícil. E quando eu aprendi a cobrar por hora com os meus clientes, deixar claro que eu estou cobrando por hora para ir com ele na loja, para ir atender ele na obra, para atender a equipe dele, tirar dúvida do gesseiro, enfim, tudo ficou mais tranquilo. E a forma mais justa de se cobrar, no meu ponto de vista, é por hora técnica. Funciona super bem, e a partir desse momento, todo cliente entende, eu explico bem para eles isso, e funciona super bem. Só um minutinho. Aqui tem uma pergunta da Jéssica que eu não entendi. Jéssica, tu pode refazer a tua pergunta? Tá um pouquinho mais para baixo, que ela perguntou sobre delegar ou não delegar. Tu teve alguma dificuldade nesse início, quando tu começou a ter muitos projetos e precisou delegar? Porque acho que todo arquiteto tem um pouco, né, Dani? Sim, é um pouco.
Lá no escritório, essa questão de delegar é bem importante. Eu tenho um pouquinho, monopolizo um pouquinho as coisas, eu gosto de estar no controle de tudo, sou eu que atendo os clientes lá no escritório. Todos os clientes são atendidos por mim lá no escritório, eu que vou nas obras, enfim, isso demanda muito trabalho. Então, realmente, eu preciso ter uma equipe no escritório que esteja no front ali também, para estar desenvolvendo, estar detalhando os projetos, enfim, né? Mas eu gosto de estar sempre no controle e saber o que está acontecendo, enfim, por mais difícil que seja delegar, porque nós, arquitetos, a gente quer que saia do nosso jeito, né? Que tenha a nossa cara, que tenha o nosso estilo, né? Então, mas eu acho que isso depende muito da formação da equipe, Sim. de tu treinar bem, de tu com certeza. ter um respeito, ao mesmo tempo engajar eles. Isso, se isso tiver em sintonia, flui muito bem, esse fato de delegar, né, as tarefas. Sim. O Daniel separou algumas dicas depois, mas vamos ver que tá passando muito por gestão de escritório, que eu acho massa, porque é o coração de tudo. Se tu não tiver gestão de escritório, tem clientes que me contratam para consultoria em marketing, só que poucas, mas elas estavam tão atoladas na gestão do escritório que elas não conseguem cuidar de marketing. Tu nunca vai conseguir dar atenção devida se tu não tiver com teu escritório, teus processos, tuas obras em paz, sabendo delegar as coisas. Então, acho que é importante a gente continuar falando um pouquinho mais sobre isso antes das tuas dicas de Instagram. Aqui o Wellington fala o seguinte: o que foi necessário para você ir aumentando o nível dos clientes do seu escritório? Eu acho que talvez seria assim, não que foi necessário, mas como foi essa passagem de ticket de clientes? Será que de segmentação? Será que é isso? Eu acho que assim, tu hoje deve ter um cliente que tu tens como ideal e talvez no início da carreira tu não conseguia ter, por exemplo, uma casa completa. Tu poder fazer um arquitetônico em interiores é muito legal, tu faz um projeto completo. Esse tipo de cliente não está à disposição, não são tantos que tem assim nesse formato, né? Sim. Se tu pode citar um pouco como foi essa transição. E uma pergunta que passou ali, batida super boa, quantos por cento hoje, assim, porcentagem dos clientes vieram do Instagram? Tá. Vamos lá, então vou responder essa primeira, então. Na questão do Instagram, hoje lá no escritório, o Instagram ele representa mais ou menos 30% dos projetos do escritório. Legal. Então vocês vão ver que não é a maioria, mas o Daniel tem tantos seguidores, por que tem tão pouco? Porque, na verdade, eu já venho com uma carreira de bastante tempo, dá para dizer assim, né? E realmente eu acabei me tornando relativamente conhecido na minha região, enfim. Então, eu tenho bastante obras aqui na região. E isso é uma curiosidade também que as pessoas às vezes não acreditam. Eu tenho muito mais projetos residenciais, Renata, do que projetos de interiores. Arquitetônicos. Arquitetônicos. E no Instagram, eu acabo postando muito mais projetos de interiores. Por quê? Porque um projeto de interiores, no meu ponto de vista, e para os seguidores, ele dá um engajamento bem maior. Eu tenho muito mais likes em projetos de interiores do que projetos residenciais. Então, eu acabo postando mais projetos de interiores, porque eu entendo que, assim, o crescimento também na rede social aumenta mais. Mas no escritório mesmo, eu tenho mais projetos residenciais. Eu acabo fazendo muito mais projetos arquitetônicos, residenciais e multifamiliares também. E isso é muito cultural e regional, né? Porque como é uma cidade vizinha de Porto Alegre, do Daniel, não que ele não... É do lado de Porto Alegre, mas é uma região que tem muitos condomínios de casa. O interior do Rio Grande do Sul, a gente cresceu em casa, provavelmente o Daniel, a gente... do interior, a gente cresceu, a gente gosta desse clima de casa aqui. Então, a cidade de Canoas tem uma expansão imobiliária de casas ainda, que é uma coisa boa. Então, por isso, mas as arquitetas de grandes centros acabam sendo jogadas para a arquitetura de interiores, né? Isso é uma coisa que mudou muito de quando se formou para cá, né? Em virtude de motivos sociais e econômicos, a questão da violência, as casas hoje... Só casa de condomínio mesmo, né, Dani? Então... É que se vocês, quem é mais jovem, se conseguisse reportar ao tempo que eu estou formado, assim, e os meus colegas também de faculdade, é bem nítido, assim, que a nossa profissão mudou muito. Os nichos de atuação do arquiteto mudaram muito. Quando eu iniciei, e logo depois de formado, eu nunca imaginei fazer projetos de interiores. Não fazia parte da formação do arquiteto projetos de interiores, né? Existiam os decoradores,
né? E muito pouco se falava em arquitetura de interiores, não que não existisse, mas não era um foco tão grande. Eu acho que isso cresceu muito e abriu muitas portas, e os arquitetos migraram para essa área porque realmente é um nicho de mercado bem interessante para atuar. E o legal é que a gente tem formação para isso. A gente tem formação na área de estrutural, elétrica, hidráulica, enfim, luminotécnica, que ajuda muito a gente nisso. E a gente pode buscar também ferramentas também, né, para entender um pouco mais de interiores. E lá no escritório eu nunca busquei trabalhar com interiores. Só que eu, quando eu projeto residências, no arquitetônico, eu não consigo desvencilhar da mobília. Eu penso a casa da mobília como um todo. E os clientes começaram a me pedir. Eu falei assim, Daniel, faz um projeto de interiores para mim, já que tu já pensou tudo, já está com a mobília toda pronta, faz. E foi a partir dali. E isso é uma sacada legal também. Quando eu comecei a fazer a casa inteira, projeto arquitetônico, eu faço os complementares também todos lá no escritório, elétrico, hidráulico, enfim. E fazia ainda projetos de interiores e execução, foi assim uma mudança, né, do escritório, e é muito legal, assim, se tu vê o teu filho ser todo teu, né? Todo ele, enfim, depois ver ele pronto, é muito bacana. Quando a gente consegue fazer tudo, é maravilhoso. Eu acho que é o sonho de todo arquiteto, né? Tu fazer uma casa completa. Então, a questão do ticket de cliente, acho que são 15 anos de carreira bem focado, tu vai melhorar. Naturalmente, eu sempre digo para os clientes, assim, a cada ano, tu tem que olhar para trás e tu tem que ver o crescimento. Se tu não vê o crescimento, é porque tu vai decrescer. Verdade. Então, assim, se tu não cresceu, se tu não se movimentou, se não evoluiu, cuidado, porque tu pode deixar de existir no próximo ano. Então, sempre tem que ter sim. Tem umas perguntas super boas aqui, vamos tentar fazer todas antes de ir para as dicas. Teve alguém que falou das dicas, o Daniel separou algumas dicas de Instagram para vocês, tá? Mas aqui, gente, só antes de continuar as perguntas, eu vi várias perguntas muito perigosas para carreiras de vocês. Quais são elas? Não queiram saber a hora do outro. A hora ela é composta por custos de despesas. Então, assim, os meus custos de despesas para estar no escritório podem ser totalmente diferentes daquele que divide o escritório com 3, 4. Pode ser diferente da pessoa que está em home office. Se eu fiz mostra esse ano, o meu custo não vai poder ser o mesmo, porque eu vou desembolsar quanto esse ano? Eu tenho que tentar... Então, assim, a hora, e digo mais para vocês, as pessoas fazem projetos de formas diferentes, e é por isso que eu presto consultoria em gestão, que foi a palestra que tu assistiu minha, porque eu ensino as pessoas a como entregar um projeto bom com menos horas, com mais... Então, aí tu torna a tua hora mais competitiva. Sim, sem dúvida. Então, cuidado com essas perguntas. Quanto tu cobra? Qual é a tua hora? Vocês acham que a hora do Daniel, depois de 15 anos de carreira, vai ser... Não, brincando. Mas, assim, cuidado com essa pergunta, porque vocês vão se espelhar e copiar alguém que não tem os mesmos custos de vocês. Vocês têm que aprender a fazer isso, a lançar despesas, a lançar Prolabore, a lançar horas técnicas, a entender, em média, quanto tempo leva um projeto dentro do escritório de vocês. Porque os clientes acabam tendo... Os arquitetos acabam tendo projetos da mesma metragem. Perfil de clientes, né? Quando tu faz mais interiores, tu acaba tendo de 80 a 200 metros. Aí quem tá trabalhando mais alto padrão tem maior. Tu sabe mais ou menos quanto tempo leva teu projeto. Então, isso é muito individual. Cuidado com essas fórmulas prontas. Não acreditem nessas fórmulas prontas. Se aparecer por aí, fujam disso, tá? Aí, eu vi uma pergunta legal, se eu puder responder. Vamos lá, tu tá vendo qual é? Eu vi uma pergunta que era assim, ó, o pessoal perguntou como que é a transição, quem trabalha em home office para escritório? Esse planejamento eu vi também. Eu tive uma estratégia diferente. No início eu tinha pensado em alugar uma sala no centro da minha cidade, enfim, como todo mundo faz. E eu pensei assim, não é isso que eu quero, entendeu? Eu quero trabalhar com mais qualidade, eu quero poder estar perto da minha casa, enfim. A Renata conheceu meu escritório já. E no tempo que eu trabalhei na construtora, eu acabei ganhando, claro, eu consegui guardar, né, uma grana naquela época, porque eu sou cuidadoso, enfim, organizado. E quando eu cheguei no momento que eu estava com necessidade de abrir o escritório, eu usei dos meus recursos e fiz uma construção. Eu
fiz o projeto para poder mostrar o meu trabalho e fiz a construção do meu escritório. Muito Isso legal, fez muito bonito. toda a diferença. É uma área residencial, mas é bem fácil de chegar, os clientes vão, não tem problema, não fiquem com medo, tipo, o cliente não vai se deslocar, o cliente se desloca sim. O cliente, no meu caso, o cliente podia ver o meu trabalho, o meu acabamento, como que era a maneira de eu encarar os ambientes, enfim. E isso foi eu acho que foi também uma coisa que deu muito certo, que impulsionou, e é bem tranquilo. Hoje eu moro bem perto do escritório, então eu não pego trânsito, tenho mais qualidade, posso trabalhar até mais tarde. Então isso também me ajudou, foi uma questão que eu tinha... Ajuda na tua produção e, assim... De novo, gente, vocês viram que o planejamento do Daniel foi super pé no chão. Tu montou logo o escritório, porque isso foi importante para o teu posicionamento, teu escritório. A minha marca, né? Assim, a minha identidade também. A tua marca é a tua identidade. E, ao mesmo tempo, tu estava planejado financeiramente para isso. Sim. Então, assim, se tu não tiver planejado... Espera mais um pouquinho, talvez, no home office, mas faça esse planejamento, né? Porque eu não queria contar com incertezas de locação, de mudança de ponto, de outros gastos, enfim. Então, isso hoje é tranquilo para mim, entendeu? Claro, a gente tem contas, né? Água, luz, telefone, enfim, mas isso ido de boa. E foi um momento importante para ti, fez a diferença tu ir pro escritório, montar o escritório com a tua cara, então. Foi um momento importante. Sim. Aqui tem uma pergunta bem legal. Como você elabora a proposta de orçamento, já que tu tem uma demanda muito grande de pedidos de orçamento pela própria mídia e marketing, que tu tens? Então, a gente tem que saber otimizar o tempo da gente. Então, eu, de novo, com a minha organização, realmente eu tenho já propostas formatadas para projetos de interiores, para projetos à distância, para projetos residenciais, arquitetônicos, enfim, se é à distância, se é local. Então, eu já tenho isso organizado no meu escritório, né? Então, chega uma proposta, eu formato os dados, enfim, já faço o cálculo ali e envio rapidamente para o cliente. Eu sempre tento enviar a proposta no mesmo dia ou no dia seguinte, porque o cliente está ansioso para receber a tua proposta. Então, eu não deixo ele muito tempo esperando, né? E tento responder a todos, né? É claro que, Renata, tem uma questão que eu acho fundamental. Muitas vezes o cliente te procura pela internet, mas ele não te dá dados suficientes que tu vai poder... Fazer um orçamento preciso. Fazer um orçamento e depois também poder executar a obra. Muitas vezes a pessoa te manda uma foto ou um croquis com medidas insuficientes e que eu já digo, opa, esse cliente é um cliente que de repente eu vou ter dificuldade, porque eu não sei se é forro de gesso, eu não sei se tem ar-condicionado, a pessoa não mediu a porta, as esquadrias direitinho, então esse cliente é um cliente que eu também já cuido, porque eu vou ter dificuldade de dar seguimento a ele. Ou quando o cliente não te dá informações suficientes, por exemplo, do que ele realmente quer, qual é o estilo, enfim, né? Sim, tu também acaba não conectando com o cliente. Exato. Então, tu faz uma seleção. Nem todos os pedidos de orçamentos que chegam são orçamentos que tu vai enviar. Não são efetivos. E aí eu já sinto até eles. Aí tu diz, não consigo te atender, enfim, como é que tu diz assim, não? Então, muitas vezes eu acabo dando a proposta mesmo assim, Renata, e esse grau de dificuldade, esses dados não consistentes e completos fazem com que o orçamento também fique mais alto, porque eu vou ter que exigir mais essas informações dele, ou vou inclusive ter que ter um profissional da região para poder coletar esses dados. Sim, né? Com certeza. Aqui uma pergunta que praticamente tu respondeu no início, mas acho legal, porque eu já vi essa pergunta umas 3 vezes aqui rolando. De onde vem a inspiração? Como é que faz para a pessoa ter organização trabalhando em home office? E eu acho que dá para te repetir um pouquinho como a tua disciplina. O Daniel só posta no Instagram à noite, todo dia. O que é legal, gente, ele posta todo dia, e tá certo. Só que ele posta à noite, ele tem a hora para fazer interação, para responder, é à noite. Durante o dia, no escritório, param para almoçar, inclusive os funcionários também. Todo mundo. Isso é disciplina, né? É disciplina, claro, como tudo na vida, né? Eu acho que... E no momento que a gente começa a ter muito volume de trabalho, muita demanda no escritório, se tu não tiver organização...
Sim. Os clientes, e tu não pode deixar o cliente na mão, né? O cliente, ele te Não. exige também, ele quer que tu tenha, que tu entregue no prazo, que tu cumpra as tarefas, enfim, né? Então é difícil manter isso, porque o arquiteto, quem é arquiteto aqui sabe, a gente se programa, segunda-feira eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer isso, depois eu vou detalhar aquele projeto, e às vezes o cliente liga, eu tô precisando disso agora, o pessoal fez uma mudança aqui, chegou antes, enfim, tu tem que mudar toda a tua rotina daquele dia, e muda tudo. Então, a todo momento pode mudar as estratégias que tu criou na tua agenda, em função Com de exigências, certeza. né, de É lojistas. muito dinâmico o trabalho de vocês, de projeto e obra, é extremamente dinâmico. A Jéssica fez uma pergunta super boa, de novo. Como você organiza os prazos de elaboração de projetos, as entregas, como é que tu faz essa ginga? E aí, aproveitando que foi uma pergunta que passou, quantos colaboradores tu tens hoje no escritório? Sim. A questão de prazos, eu tento sempre deixar bem estabelecido isso para o cliente e tento seguir bem à risca essa questão de prazos. De novo, é aquela questão de tu deixar cada etapa bem clara para o teu cliente. Se o cliente entender, se tu puder ser claro nessas informações e o cliente entender, vai acontecer o respeito e as coisas vão estar linkadas, tudo vai fluir bem na relação, que é longa, né? A gente sabe que uma relação, quando até o cliente sentar no teu escritório, a primeira reunião, e concluir a obra, é um período muito longo. É diferente de vender um produto numa loja, que o cliente vai lá, gostou, não gostou, comprou, levou para casa. Né? O nosso não, é uma prestação de serviço. Sim. E então eu tento deixar bem claro essa questão dos prazos. Lá no escritório, então, hoje nós somos 3 pessoas, são 2 arquitetas e um estagiário, e funciona bem. A gente tem, eventualmente eu terceirizo alguns serviços também por fora, né? E eu tive sempre muita sorte com o pessoal do escritório, sabe, Renata? Assim, eu acho que a questão da contratação sempre foi muito legal. Então, hoje tem profissionais atuando no mercado, super competentes, que passaram lá pelo escritório. Então, eu realmente tive muita sorte com quem já passou. Sou muito, muito feliz. Que coisa boa. Com esse pessoal que atuou, que atua no escritório. Muita história já, formando vários novos profissionais também. Sem dúvida. Ô, Dani, vamos às dicas de sucesso do Instagram do Daniel, né? Bem Isso aguardado. É muito importante, sim, hoje para o profissional. Eu acho que o que marcou esse bate-papo quando eu conheci o Daniel foi quando eu fui dar uma palestra sobre gestão de escritórios e a gente conversou brevemente. Eu peguei e falei, ele sabe organizar, ele sabe manter o escritório. Então, justamente esse contraponto, gente, que por isso que ele foi um convidado, porque tenho 140, 130 mil seguidores, que é algo sensacional para qualquer empresa, principalmente de serviço. É maravilhoso. Não tem como ser é uma coisa que ele construiu muito boa. Aí tu vai ver como construiu, com disciplina, posta todo dia. Há 6 anos ele faz isso todos os dias regularmente. E tem gente que faz há 3 meses e reclama que tá cansado e que dá trabalho. Então, eu acho que esse é o motivo. O outro, essa questão toda de disciplina, sabe, Daniel? E de que essa consciência de que as coisas não são assim. Que tem que baixar a cabeça e trabalhar. Tu tem uma deficiência em como buscar a tua precificação de preço, em como aprovar projetos com clientes, vai fazer um curso, vai se aprimorar. A gente tem deficiências, é óbvio, eu tenho as minhas, nas coisas que eu preciso resolver na empresa, por exemplo, contabilidade, é uma deficiência, e eu tô indo resolver, eu tô com um consultor financeiro, eu tô mais colada com o escritório, eu quero aprender tudo aquilo. Então, o arquiteto, ele também, para ser um arquiteto de sucesso, precisa lapidar, né, os processos. E eu acho que essa é a grande mensagem do Daniel, é essa questão de persistência, humildade e de disciplina, né? Sem dúvida. Acho que é a disciplina que faz tudo, né? E tem uma coisa que é bem importante, que é assim, ó, a gente não pode validar um arquiteto pelo número que ele tem de seguidores na internet. Isso não quer dizer nada, gente. Com certeza. Vamos parar com ele é mais importante porque ele tem tantos seguidores. Não, gente, não é nada disso. Não. As pessoas às vezes
lojistas, às vezes até para te conquistar, ficam falando assim, porque tu é o número 1, tu é o número 2. Isso não importa para mim, gente, por incrível que pareça. O que importa para mim é ser reconhecido por um bom trabalho. O que eu quero é chegar no lugar, né? E dizer assim, os projetos do Daniel são muito legais, ele executa bem, os projetos são lindos, são bonitos e funciona bem, ele trata bem as pessoas, ele é respeitoso, enfim. Ai, que lindo. Isso, para mim, não tem preço. Agora, se eu vou ser o primeiro, número 1, número 2, sinceramente, isso não importa para mim. Isso é uma questão que eu sempre falo lá no escritório, assim, vamos primar pela qualidade, pelo atendimento e tratar bem o cliente, se colocar no lugar dele. E quando a gente faz isso, tudo flui melhor, sem dúvida nenhuma. Exatamente, é não perder o foco na arquitetura, que é o que eu falo sempre, não perder o foco. Porque as pessoas têm... A nossa profissão é uma profissão de muita vaidade, né? Sim. E as pessoas hoje querem ter números, né? Aí vão dizer assim, mas e tu não quer buscar? Sim, eu acho que também é importante. Eu não tento ficar para trás, né? Eu acho que o número me proporcionou coisas muito legais. Eu sou muito grato a cada seguidor que foi lá e deu a teclinha curtir ali na minha rede, né? Sim. Mas eu não acho que isso seja o mais importante. Sim. E as pessoas não estariam dando like se o meu trabalho não fosse de qualidade. Com certeza. Eu invisto e tento mostrar só aquilo que eu realmente acredito e aquilo que eu realmente gosto. Se eu não acredito e se eu não gosto, porque a gente faz muito projeto no escritório e que não tem o perfil para colocar no Instagram e eu não coloco. Acredito. Entende? E por quê? Porque eu acho que não é interessante. Então, não ficou bom. Essa curadoria de conteúdo, que é o assunto agora que o Daniel vai passar as dicas dele, essa curadoria é muito importante, porque se tu for fiel ao que tu acredita, ao que tu gosta, tu vai passar isso pro teu cliente ideal. Credibilidade. Além de passar credibilidade, porque é uma coisa verdadeira, tu não tá forçando, querendo agradar todo mundo, tu também vai conseguir mais facilmente atrair o teu cliente ideal, né? A Tânia Bertolucci, uma grande arquiteta, né? E uma referência também para mim. A Tânia é uma arquiteta que é querida por todos. Todo mercado. Ela é querida por todo Tânia, mundo. Parabéns, Tânia. Tu é uma referência para mim. Ela é uma referência aqui no Rio Grande do Sul, com certeza. Isso é muito legal. É uma referência no mercados lojistas, tudo que compõe a nossa indústria, né? Todo mundo fala muito bem. A Tânia é referência para mim porque é o que eu gostaria de ser, entendeu? É ser reconhecido assim como uma pessoa querida, uma pessoa bacana, uma pessoa que faz um trabalho impecável, não prejudica ninguém. Porque eu acho que a arquitetura é isso também, né, Renata? Não é passar na frente, não é passar por cima de ninguém. Sim. Cada um faz o seu trabalho. Aí eu perguntei isso pro Dani, o que ele acha sobre concorrência, porque ao meu ver, não existe pouquíssimas pessoas concorrem diretamente. E ele falou assim, eu nunca pensei nisso, porque eu sou tão ocupado. Não tenho tempo para ficar pensando em concorrência. E quando a gente está com muito trabalho, isso fica para o último plano, né? Vamos lá, gente. Vamos às dicas aqui que o Daniel separou com carinho para vocês. As dicas dele, tá? De curadoria dele, do que ele entende que um Instagram de um profissional, de um arquiteto precisa ter. Vamos lá. Então, assim, eu separei 5 dicas para passar para vocês, assim, que para mim são as mais importantes, assim, para ter sucesso no Instagram. Eu não sou da área do marketing, eu sou realmente um arquiteto, sou um curioso na internet e no Instagram, e foram coisas que deram certo para mim e que eu recomendo para realmente alavancar e ter mais seguidores. Então, assim, a dica número 1 é investir em qualidade gráfica. Não é a tua postagem, é como vai ficar a qualidade, é o teu render, é o que tu passa, né? A gente estava falando de portfólio, né? Do arquiteto poder postar realmente ali e tá sendo visto por milhares de pessoas. Então, essa qualidade gráfica é fundamental. Se tu não tá com o render com tanta qualidade, se tu não gosta, ou se tu tá na dúvida de se tu vai postar ou não aquela imagem, eu sempre digo, ficou na dúvida, não posta. Eu também falo isso. Posta aquilo que tu realmente acredita, aquilo que tu realmente gosta. A gente faz isso com as fotos pessoais da gente nas nossas redes, né? A gente faz várias fotos e vai postar aquela que a gente gosta, né? A mesma coisa com os projetos. Não adianta postar aquela porta de banheiro, aquela entrada de serviço, aquele render que não ficou bom. Não posta. Não. Eu concordo 101%. O arquiteto, ele, independente do nicho que ele está trabalhando, ele vende qualidade, né? Exato. E a beleza. Então, eu entendo que esse teu tópico
qualidade gráfica, já começa com a logomarca, com a identidade visual, que assim, tudo bem, se tu começou escritório sem grana e fez aquela basiquinha, assim, gente, o arquiteto é bom em construir, projetar. Deixa para o marqueteiro e deixa para o especialista em design fazer as outras coisas. Eu vejo que tem também muito no mercado, aproveitando esse teu gancho da qualidade gráfica, muito faça você mesmo. Tem arquiteto querendo fotografar os seus projetos. Gente, não rola. Se tu quer ter uma carreira de uma longa vida de carreira, tu tem que ter o melhor fotógrafo de arquitetura contigo, tu tem que ter uma logomarca com bom design. Então, a qualidade gráfica passa por isso também. E tantos projetos, Renata, ou as fotos, ou as imagens, ou os renders e a tua logomarca, elas te posicionam no mercado. Total. Isso que a gente tem que entender. Quem é o público que tu quer cativar? Qual é o público que tu quer atingir? E essa qualidade e esses cuidados, até com a logomarca, ela está totalmente interligada, né? Totalmente. Tudo fala da marca. Se tu tem uma linguagem mais despojada, tu vai buscar um público mais despojado. Daqui a pouco tu tem uma linguagem com uma pegada mais sustentável, com materiais mais naturais, tu vai atingir esse público. Sim. Tu pode ter uma logomarca e projetos bem mais elitizados, daqui a pouco tu vai ter uma segmentação de mercado bem diferenciada, né? Então isso que é importante ter esse cuidado com a qualidade gráfica, né? É onde que tu quer chegar, para quem que tu quer atingir no mercado. Exatamente. E vamos aqui de novo interromper a lista, porque temos outro arquiteto super renomado aqui de Porto Alegre, Francisco Franck, meu cliente aqui, e falando justamente dessa questão de se unir mais e não se preocupar com concorrência, que é um espaço para todos, com certeza. Obrigada, Francisco. Que honra te ter aqui também hoje aqui com a gente. E o Francisco também, uma coisa legal, assim, que muitos profissionais, é que ele busca uma outra ferramenta também, que é a questão das mostras, que é uma outra questão também que os profissionais às vezes me perguntam, vale a pena fazer, não vale, né? Então, o Francisco é um profissional que busca isso, e eu acho que ele é super bem sucedido. Exatamente. O Francisco sabe trabalhar a mostra como... Eu acho que ele tem um conhecimento muito único, ele sabe trabalhar as mostras estrategicamente. Então, é que nem o Instagram, é que nem as dicas que tu tá dando agora, Dani. Não adianta só postar e não adianta ir para a mostra achar que vai resolver teus problemas. O Francisco, ele conhece muito bem o negócio dele, o público dele. Então, ele planeja as mostras e ele usa exatamente essa ferramenta muito bem. Cada um tem que usar a ferramenta que melhor convém, né? Saber... nós temos limitações, cada um tem. Sim, e tu não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá tempo. A gente tem que entender que a gente não consegue fazer tudo. Então, tu tem que escolher determinados... artifícios, e né? Focar. Teu foco foi o Instagram e, enfim, tu tá em outras frentes. Mas com certeza a nossa energia somos um só, né? E ainda tem família, e ainda tem amigos. Então a gente precisa realmente... E aí, essa é uma pergunta muito legal. E o Pinterest e isso... Gente, vamos fazer uma coisa bem feita. Tudo é importante, sim. Se eu falar que não, como pessoa que sou formada em comunicação, é mentira, tudo é importante. Mas o importante também é fazer uma coisa bem feita, né? E a gente tem que ter um outro cuidado. Tá todo mundo falando muito de Instagram. O tempo todo, e a vida dos artistas, e a gente e tal. A gente tem que estar muito ligado que o Instagram pode terminar daqui a uma semana, a qualquer momento. E se tu não tem uma carreira bem consolidada, uma carreira fortalecida, se terminar o Instagram hoje, muita gente não tem nada para fazer, gente. Eu acho que vai ter que mudar até o ramo, né, Renata? Porque não tem nada. Não tem nada. E eu já penso diferente. Eu tenho uma carreira, por isso que quando eu falei dos 30%, enfim, eu dou preferência para pegar obras e projetos na minha região, porque eu vou poder também dar uma supervisão melhor e vou poder atender ele frente a frente, enfim, que eu gosto dessa coisa, sabe, de atender no meu escritório, atender na obra o cliente, atender na loja, sabe, isso eu acho fundamental. E então a gente tem que entender que, assim como o Orkut terminou, o Facebook está em decadência, no meu ponto de vista. Também tá. No meu ponto de vista, assim, para a área profissional,
ele deixou, tá mais em desuso, né? E o Instagram ainda é uma grande ferramenta, acho que tem muito para dar ainda o Instagram. Não estou dizendo que vai terminar, eu acho que tomara que continue mas muito é um tempo. risco, né? Mas a gente tem que estar preparado também, gente, para qualquer... Assim como teve a crise, que estava todo mundo falando, enfim, o meu escritório só cresceu com a crise, entende? Então... Vários escritórios cresceram muito com a crise, bem como vários profissionais saíram do mercado na crise. Então, sim, gente fechou, lojas que fecharam, muitas lojas. Sim. Eu acho que a crise também ajuda até mesmo como é que eu vou dizer, a selecionar, né? E as pessoas buscaram maior qualificação, né? Foram buscar ajuda, foram buscar melhorar os seus processos de negócio, porque antes estava muito fácil vender. Exato. A economia estava super aquecida. Então, vamos lá. As dicas do Daniel, a primeira, então, foi qualidade gráfica, e eu super concordo, porque, assim, arquiteto é beleza, é estética, então tem que ter um Instagram bonito. Sim, né? sim, claro. Aí vamos à né? segunda dica aí. A segunda dica que eu dou é conteúdo. É investir na questão do conteúdo, porque não adianta ter só a imagem, porque a imagem vai, passa, enfim, né? Mas tem que ter conteúdo, tem que criar esse conteúdo. Eu acho que tem que usar a criatividade para poder... engajar o teu cliente, entende? Tem que ter, contar uma historinha. Eu acho que tu tem que explicar o que é, o que tu está colocando no teu projeto, chamar a atenção do teu cliente para aquilo. Então, tá usando um material diferente, explica o que tu está usando. Os clientes que estão na internet são leigos, eles não são arquitetos que nem nós, os possíveis clientes, né? Isso eu sempre falo também. O cliente é leigo. E, de novo, se coloca no lugar dele, pensa como que tu olharia, como que tu faz a leitura daquele teu post, né? E também eu acho que é legal, às vezes, eu tento sempre fazer uma brincadeirinha do tipo assim, é fim de semana, daqui a pouco eu posto um espaço gourmet, eu digo, olha que bacana essa piscina, imagina você receber os teus amigos nesse projeto, nesse espaço, e isso, eu já tive muita atração de clientes dessa forma, dizendo assim, nossa, que bacana, adorei aquele projeto lá, fiquei me imaginando naquele espaço. É uma rede social, né? É uma rede de interação, a gente tem que tratar com uma leveza. Claro que tu tem teus objetivos ali traçados, mas tu tem que tratar com uma leveza, porque as pessoas estão ali para se divertir. Na verdade, hoje, gente, com as redes sociais tomando lugar das próprias mídias, né? A gente tem um cenário que o lugar que a gente se diverte é o lugar que a gente se informa, e o lugar que a gente se informa é o lugar que a gente está se divertindo. Então, tratem mais tratem melhor, cuidem melhor das redes sociais de vocês. John Deere, lá da indústria de tratores e tudo mais, em 1890, ele lançou, mais ou menos... enfim, a indústria já existia, mas em 1890, nem em 1900, ele lançou uma revista de conteúdo. Então, grandes marcas já sabem que essa questão de levar informação para os seus consumidores ou possíveis consumidores, porque o legal do Instagram é assim, hoje as pessoas estão me seguindo, mas talvez hoje eles não precisem me consumir, mas amanhã... Então, por isso que o número também é importante. Porque tu tem mais chances de vender, abre né? portas, né? O Instagram, ele abre outros tipos de portas também, né? Presença em eventos, são chamados em lojas, tu pode realmente ser chamado para dar palestras, enfim. Então, eu acho bem interessante. Eu acho que abre portas de várias maneiras. Então, né? Qualidade gráfica. Número 2, conteúdo. Número 3... eu vou chamar de parcerias, que seria o contato, né, com lojistas, com outros influencers da tua área. Por quê? A gente tem que entender a dinâmica do Instagram. A gente só ganha seguidores, principalmente a gente ganha seguidores quando o teu projeto ele é repostado por outros IGs, por outros perfis. Sim. Então, eu comecei bem pequenininho, como todo mundo começa, e comecei a crescer no momento em que grandes perfis que tinham 500 mil, 1 milhão de seguidores começaram a olhar a qualidade dos meus projetos e começaram a repostar nas redes deles. A partir daí, realmente eu comecei a crescer, daí vai para 3 mil, 5 mil, 10 mil, comemora que chega nos 10 mil e assim por diante. Então a gente está numa vitrine. Se o teu projeto tem qualidade, tem conteúdo e tu tem parceiros legais, tu tem uma grande probabilidade de ser repostado por outros IGs e a partir daí
ganhar fama, ganhar sucesso no Instagram. E a partir daí, se tu entender essa dinâmica, tu vai conseguir conquistar mais seguidores. Parceria é a base de tudo, né? A base de tudo para uma boa obra. Muito legal. Sim. Ótima dica essa, Dani, também. Tem mais? Tem Então, tem uma que eu acho super importante também, eu acho fundamental, que eu vou chamar de etiqueta virtual. Que diferente. Então, a gente tem que saber separar o que é, se tu tem um perfil no Instagram mais profissional, a gente tem que ter um cuidado muito grande no que vai postar. Então eu digo para as pessoas, né, cuida, não vai postar uma foto de um prato, de uma comida no restaurante, ou vai postar uma foto de biquíni, por quê? Porque é o teu cliente que vai estar ali olhando, sabe? Isso é muito legal para fazer nas redes sociais. Stories, talvez, eventualmente. Eu acho que lá no teu perfil pessoal, lá no Facebook, coloca fotos na praia, no Réveillon, no Ano Novo, enfim, super legal. Enfim, eu não condeno quem faz isso. Não é isso. Eu acho que a gente tem que ter o crivo para poder entender o que é legal para o teu cliente olhar, né? Então eu cuido muito. Eu acho que é fundamental. No meu ponto de vista, eu tento colocar somente coisas profissionais. Né? Eu acho que é bem importante. E também cuidados até na questão da maneira como tu escreve, cuidar para não agredir ninguém. Às vezes num simples post na internet pode tomar uma proporção gigantesca e as pessoas passam a te condenar, enfim, né? Então tem que ter esse cuidado. No que vai escrever, da maneira como escreve, né? E na postura. É influencer, né? São 140 mil pessoas que, na verdade, algo de impacto as pessoas replicam de uma maneira muito rápida, né, Dani? Acho que é bom senso, né, Renata, que a gente tem que ter em tudo, né? Tanto no dia a dia do escritório, na rotina, no atendimento ao cliente, aquele respeito. E no Instagram não é diferente. Então, por isso que eu chamei de etiqueta virtual. Né? A etiqueta todo mundo sabe o que é, né? E agora tá na moda, então, o virtual, né? Tá, vamos lá. Lembra agora alguma coisa, o que não fazer, o que tu tá vendo muito as pessoas fazendo e o que tu não acha legal, os nossos, claro, né, no nosso mercado, o que a gente não deveria fazer? No Instagram. Eu acho que tem vídeo sendo banalizado, vídeo é uma ferramenta ótima, mas eu acho que tem excesso de vídeo. Excesso, eu acho que a palavra que tu falaste é excesso, é bem importante. A gente tem vídeo que ter sem sentido, talvez. E eu vejo também que às vezes o pessoal tem um projeto e aquele projeto ele reposta 10 ângulos daquele projeto. Gente, é excesso, não fica bem fazer isso. Coloca no máximo 3 imagens, eu diria, eu vou colocar como uma referência assim, 3 imagens de um projeto muito bacana. Se tu começar a repetir muito, nossa, fica chato. E se tá chato, tu deixa de assistir aquela pessoa, tu deixa de seguir aquela pessoa. Então esse cuidado, esse bom senso nas escolhas que tu vai fazer é fundamental também pro sucesso. E de novo, pensar, isso é uma coisa que eu falo para o pessoal que faz o meu curso de marketing online. Gente, vamos pensar com a cabeça do cliente. Como que um cliente que quer um arquiteto, ele tá, qual é o comportamento dele? Como ele tá usando o Instagram de Google, né? Porque, na verdade, tu começa a pesquisar ali. Vou fazer um projeto particular meu e eu vou usar plantas aquáticas. Obviamente, meu primeiro lugar de busca é sempre o Instagram. Então, tava eu lá procurando referência. Então, eu acho que vejo muitos arquitetos pensando na cabeça, e os designers, enfim, de arquitetos e designers. Mas não, a lógica é o contrário, como o cliente está pesquisando. Então, às vezes, tu fica fazendo um vídeo, 3 vídeos de stories falando de uma barra de uma cortina. Tipo, será que é isso que o cliente quer? Não. O cliente quer saber qual a diferença de uma pedra para outra. Por que uma pedra vai ser melhor? Qual que não mancha? E quais as diferenças de preço? Quem sabe contextualizar a questão do preço, né? Aquela velha história do menos é mais, né? Isso. Continua valendo até no Instagram mesmo, não só na arquitetura. A gente tem que ter coerência, né, no que a gente faz, né? Então é melhor ter menos publicações ou menos stories, mas ter mais qualidade. Né? E tem que fazer uma programação disso. Não é porque eu estou na obra, eu tenho que postar naquele momento. Faz os vídeos, fotografa a obra e à noite ou no dia seguinte tu seleciona aquilo que tu vai fazer. Não faz não coloca caminhando na obra, tirando foto da obra, enfim. Não exagera. O exagero é chato, sabe? É chato.
enfim, não faz sentido fazer isso, sabe? Então, pede às vezes opinião para alguém também, porque falar demais também é chato. Tem gente que passa, coloca, enche os stories ali falando. Gente, muito chato isso. Se teu foco é cliente, eu acho complicado. Se teu foco é mercado, às vezes é legal. Mas se teu foco é especificamente cliente, não é o cliente, com certeza o cliente não quer ver isso. O cliente quer ver mais soluções, respostas, um pouco. Sim. Tem uma pergunta aqui do Diogo que eu fiquei instigada antes. Poderia falar um pouco sobre quando te pedem uma consultoria? Diogo, eu não sei se eu entendi tua pergunta, mas eu vou te dizer o seguinte... Tem vários perfis, assim, tem pessoal que está começando com 2, 3 anos de carreira, eles estão muito ligados, eles estão com muita vontade de já começar fazendo as coisas certas. Eu tenho um perfil de pessoas que estão com 8, 10, 12 anos de carreira, que assim, querem mudança no bom sentido, muitas vezes até estão bem, não porque são mal, mas assim, não quero mais viver desse jeito, não quero mais viver... trabalhando 12, 13 horas, não quero mais saber quanto eu ganho, quanto eu não ganho. Tem uns que me procuram porque a concorrência bateu na porta, eu saco, assim. Tipo assim, tem gente, porque não é do arquiteto investir em marketing, não é da natureza, na verdade, 10, 15 anos atrás, numa cidade do interior, tu era o único arquiteto, tu não precisava fazer nada, né? Sim. Tu não precisava ter site, enfim. Então, assim, tem diversas pessoas, mas o comum de todos os profissionais, eles estão com dores. Alguma coisa dói, tem uma pedra no sapato deles. Seja que eles trabalham demais e não vê a cor de dinheiro, seja que eles não têm vida, que eles não estão conseguindo se organizar nos projetos deles. Tipo assim, eles não têm paz dentro do escritório, porque eles não sabem o que eles começam primeiro. Seja que o valor que eles cobravam no projeto tem diminuído, eles não sabem como buscar. Ou seja, para se inserir no Instagram. Então, tem diversas situações. E até tem uma novidade aqui que eu vou falar para vocês no final. O Dani vai passar a última dica dele. E eu já vou anunciar aqui para vocês que quarta-feira da semana que vem tem mais um webinário. E vai ser mais ou menos sobre isso, Diogo, que eu estava falando agora para ti. Dani, tu viu mais alguma pergunta aí que não tá dando para a gente pular antes da gente ir para o teu última dica? O pessoal me pergunta bastante, Renata, na questão do Instagram, sobre hashtag, se eu uso, porque dizem que usa muito, enfim, né? Eu acho importante colocar. Tu estava falando antes de plantas aquáticas, né? E para te procurar as plantas aquáticas, tu vai procurar pelas hashtags. Sim. E as hashtags ficam registradas. Sim. Então, eu, por exemplo, coloco sempre. Eu acho importante. Às vezes tu tá botando ali, tá fazendo uma casa de esquina, então coloca hashtag casa de esquina. A pessoa que estiver procurando casa de esquina, ela vai procurar e ela pode te achar ali no meio. E se tu não marcou hashtag, ela não vai te encontrar, provavelmente. Né? Então as pessoas dizem que não fazem sentido. Eu acho importante, sim, quando tu está fazendo algum projeto, está usando determinado produto de determinada marca. Se é uma marca que te interessa, que te agrega, marca também esse relacionamento. Produto. E aí tu vai para o teu item 3, que é parcerias, Porque se aquela marca gostar do teu projeto, ela pode repostar também e tu ganhar muitos seguidores só nesse repost. Show, muito bom. E agora a quinta dica que eu tô espiando aqui do caderninho dele e talvez que a mais importante. Eu ia dizer isso, todas tiro certo, mas a última é o que faz muita gente não se realizar. É verdade, pode ser. Eu vou dizer então para vocês que a minha quinta dica então no Instagram é coragem. Tem que ter coragem, a gente tem que meter a cara, tem que persistir, tem que, enfim, criar uma estratégia, acreditar nela e botar para valer, entendeu? Tem que ter coragem. E não desanimar, eu acho que o negócio vai dar certo. Se tu estiver fazendo todos esses passos que eu falei... Tem que acreditar muito em si. Provavelmente tu vai ter muito sucesso nas redes sociais. Sim. Né? Principalmente no Instagram que a gente está falando. Gente, o medo é a coisa que mais sabota os nossos sonhos. Não tem nada que possa sabotar mais do que o medo. Então, acho que a questão da coragem, principalmente da coragem para as redes sociais, porque o arquiteto ele é um low profile por natureza. É muito raro um arquiteto exibido. Exibido também no bom sentido. Normalmente o arquiteto não gosta de aparecer, ele não gosta de tirar foto. Sim. Então, só que a gente tem que entender que nós, e eu, nesse caso eu me enquadro também,
a gente vive de serviços, então a gente precisa aparecer, a gente é assinatura, né? Então, quando tu vai no médico, quando tu pode, tu pagar um médico bom, tu provavelmente vai pagar o melhor especialista daquela dor que tu tá sentindo. Sim, é verdade. Então, tu tem que ter nome, tu tem que ter sobrenome, o arquiteto não pode se esconder e tem que ter coragem. Tu quer falar um pouquinho mais sobre coragem, seja de coragem de começar o escritório, coragem de captar, porque tá num contexto de Instagram, que eu acho que exige a máxima coragem do arquiteto que é tímido. Então, a Renata me conheceu um pouco, eu sou uma pessoa mais reservada e tenho eu não sou uma pessoa assim que me sinto totalmente à vontade de ficar fazendo vídeos, enfim, mas eu acho que isso faz parte e quando eu preciso fazer, eu faço e não tem problema nenhum. Eu cuido um pouco dessa questão da exposição, né? Então, e também porque como eu me dedico muito ao escritório, entre fazer vídeos para a internet e me dedicar ao escritório para alguma coisa que está me dando rentabilidade, eu me dedico para o escritório. Com certeza, prioridades. Para mim, a prioridade é não deixar o cliente na mão, o cliente sem atendimento. Eu não nunca vou deixar de não atender ele para ficar fazendo vídeo. Isso, para mim, é uma questão natural, tá? Mas a coragem realmente ela é importantíssima para todas as etapas da vida, né? E tanto na carreira como... Tem algumas perguntas aqui que eu tô achando bem legais e que eu tô louco para responder. O pessoal... Pode falar, vamos lá. Tá me falando, algumas pessoas estão me perguntando. A gente tem mais 5 minutinhos. Eu acho que foi a Jaqueline que perguntou, que estava falando. Quando eu não me identifico com o estilo do cliente e quando o cliente pede para alterar o projeto, como que eu faço? Agora foi aquela dorzinha que assim, ó, lá na alma. É difícil, né, para mudar um projeto que a gente gosta muito. Eu sempre digo lá no escritório, difícil. Hoje mesmo aconteceu uma situação dessas. A gente estava com um projeto que a gente adorou, a gente amou o projeto, a gente estava assim, curtindo ao máximo aquele projeto, e o cliente veio e falou assim, a gente queria mudar aquilo ali, a gente queria reduzir isso ali, aquele detalhe, enfim, tal. E muitas vezes a gente tem que fazer, e daí eu falo, olha, a gente fez o melhor. Quando o cliente pede para alterar o projeto, a gente já mostrou para ele o que é melhor. E muitas vezes a gente tem que se colocar no cliente, entender o porquê que ele está pedindo aquela alteração e fazer. Muitas vezes, quando a gente faz essa alteração, o cliente volta atrás e pede para fazer do teu jeito. Isso é o mais legal. Então, muitas vezes, Renata, eu já vi isso. Quando a pessoa pede para mudar o projeto, eu mudo o projeto, eu faço a mudança que o cliente pediu ali e não digo para ele na reunião, eu digo assim, não, isso não dá para fazer, isso não é possível. Tu prova para ele. Eu provo. Quando tu mostra para ele no projeto, dá um trabalho fazer isso, mas quando tu mostra para ele, muitas vezes ele diz assim, tu tinha razão. Sim. Da tua maneira como tu fizeste, ficou muito melhor. E isso, aí tu não precisa falar nada, entendeu? Pronto. Tu não precisa se indispor com o cliente. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Porque imagina se eu vou criar um atrito com o cliente numa reunião dizendo que eu não vou fazer. É muito pior. Com certeza. Isso tu vai pegando uma ginga também. Claro que tem cursos, né? A gente aprende a fazer isso, mas tu também vai pegando um jeitinho, né? Bom, gente, é o seguinte, um papo muito bom. Acho que a gente vai ter que marcar mais esse semestre, né? Vamos, já estou aceitando o convite. E eu quero dizer para vocês que já tem um webinário para quarta que vem. Daniel tá sabendo agora, nem tinha te contado. Já tem um webinário quarta que vem, tá? Marcadinho com a Milena Decker. A Milena Decker é de Porto Alegre e ela foi minha cliente em consultoria em comunicação e marketing em abril do ano passado. E de abril do ano passado para agora, que não faz um ano, ela vai contar tudo que mudou na vida dela, tudo que ela tá fazendo, ela vai compartilhar. Eu tive uma reunião com ela, porque eu tô impressionada com os resultados, e fui conversar para entender mais detalhezinhos. Eu fiquei assim, de boca aberta, várias sacadas legais, que espero que tu consiga participar também. Tem bastante gente legal. O Guilherme já tá pedindo aqui para marcar de novo. Sim, vamos ter que marcar de novo, com certeza. Tânia, abraço. Então, gente, anotem na agenda. Tá o link aqui para vocês já na tela e eu vou colocar no meu Instagram. Quarta-feira que vem, às 20 horas, a gente se encontra com o tema Instagram além dos likes. Vai ser boa? Vou ficar ligado. Como transformar o Instagram, levar para transformar em cliente e o cliente ideal. Como que ela faz essa transição
de captar pelo Instagram, só que assim, ela tem 5, 6 mil seguidores, entende? Que é além o número que a gente falou, é só um detalhe. É só um detalhe. E ela tá tirando leite de pedra, a gente vai mostrar isso quarta-feira. Gente, anotaram na agenda quarta-feira, então, dia 13 às 20 horas. Foi ótimo, obrigada, Daniel. Tem um pessoal super legal aqui que dá vontade de mandar abraço para todo mundo, para Marília, para Cíntia também. Olha só que legal, a Aline. Eu vi que a Luana do Arc 10, que é a Luana estava com a gente, Arc 10 de Caxias do Sul. Pessoal, sigam a Arc 10. A Luana vem para o meu curso do dia 12 aqui em Porto Alegre, curso de gestão de escritório de arquitetura. Ela é incrível. Muito obrigada, Jaqueline. Obrigada pela audiência de vocês aqui, 1h30. Olha, que show, Paula. Muita gente legal, né? Olha só, pessoal. Obrigado por estarem aqui com a gente. Não tem replay, mas eu acho que daqui um ou 2 meses vai pro meu YouTube. Daí eu e o Daniel a gente anuncia. Acho que daqui Luana, 1 mês, talvez. Beijo, Luana. 2. A gente tem que ver se ficou boa a qualidade do vídeo, que às vezes fica instável a gravação. Lili, beijo, Frank, Lili. Que legal. Gente, obrigada. Boa noite para vocês. E vamos fazer um grande ano aí. O Daniel, tive a honra de abrir essa temporada de webinário, que ano passado eu fiz mais de 10, eu acho, e esse ano comecei aí com o pé direito com o Daniel. Larissa, um beijo, Larissa. Daniel vai para Revestir, né? Sim, vou instalar todos os dias. Quem quiser falar comigo, me procure por lá. Vou ter o maior carinho de estar junto com vocês, legal. Fazer uma foto. Vamos lá. Eu vou para Revestir também os 2 primeiros dias, legal. Conferir, adoro ver Revestir, adoro ver o evento. Então, a minha agenda fixa de São Paulo, todo ano eu vou para Design Weekend e para Revestir, já garantido. E vou estar também em Milão também, para ver. Que preciso trazer informação. E importante também para todos os arquitetos estarem atualizados. A gente tem que estar vendo o que está acontecendo no mercado. Com certeza. Para poder projetar melhor e para poder ver as novidades. Eu sou aquele curioso que gosta de trazer novidades para os clientes. Então, acho que é fundamental. Por isso que eu gosto tanto de viajar. Sim. Gente, obrigada. Tchau, pessoal. Obrigadão. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.